Senhores, nós estávamos analisando lá o capítulo 8 do Maquiavel, e pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então me cabe aqui tentar ser o menos parcial possível, tá? Claro que quando Maquiavel escreve esse texto em 1513, há 502 anos, e ele é um clássico porque tem aquilo que você tinha falado, ele tem o quê? Pontua lá o que você tinha falado. Fala bem alto que está gravando aqui. Eu não posso gravar você, mas eu quero a tua voz. Que o livro era um clássico porque ele tinha história e o que tinha escrito no livro ainda acontecia atualmente. Então ele foi eternizado. Ele conseguiu captar a alma, o espírito humano. Ele consegue, mesmo escrito há muito tempo atrás, ele ainda consegue retratar uma realidade do presente. Então não sei explicar, não sei a palavra. Ele tem uma permanência. Ele tem uma permanência na sociedade. Ele é atemporal, ele transcende o seu próprio tempo, né? Isso. Tanto é que tem livros que foi feito na mesma época e não é presente hoje, porque... Então, lá no capítulo 8, né, Gaúcho? Gaúcho, lá no capítulo 8 do Príncipe, nós estávamos lendo e estava escrito o seguinte: os que com atos criminosos chegam ou chegaram ao governo de um Estado. Então nós percebemos o seguinte: nós poderíamos contextualizar. Eu quero que vocês contextualizem, só que nós fizemos uma primeira contextualização naquilo que é mais óbvio. Nós contextualizamos dentro dos acontecimentos últimos aqui no Paraná. Os que com atos criminosos chegaram ao governo de um Estado. Veja, roubar numa campanha eleitoral é um ato criminoso? Então um governador que fosse eleito com base em dinheiro roubado, em dinheiro tirado do povo, porque você pagou teu imposto e o teu imposto foi parar na campanha dele. Um governador que tivesse dinheiro para a campanha, um ato criminoso, vindo do dinheiro público, da receita do Estado, se encaixaria dentro desse capítulo, ok? Uma presidenta, que aí eu tenho que bater também. É fácil bater em quem me bateu, mas eu tenho que bater em quem merece apanhar. Uma presidenta que seja eleita com doações para o seu partido, feitas a partir de empreiteiras que tiveram licitações que foram duplicadas, que o preço foi superfaturado e que depois essas empreiteiras colaboraram também com a campanha, também pode se encaixar nesse capítulo, não pode? Sim. Então nós estamos vendo que nós estamos num mato sem cachorro. Porque por acaso, me parece, segundo o que informa o Ministério Público, que tanto a nossa presidenta quanto o nosso governador se encaixam no capítulo 8 de Maquiavel. Não é isso? Lá no capítulo 8, os senhores vão depois ler e nós vamos nos aprofundar, vamos arregaçar esse texto, porque esse texto é bom demais. Lá no capítulo 8, no ponto 8, a gente ainda estava fazendo uma análise de onde ele fala, olha o que ele fala espetacularmente, né? De onde é preciso observar que, ao tomar um Estado, o conquistador, que conquistador? Aquele que conseguiu com atos criminosos chegar ao poder, eu poderia colocar o Estado lá como sendo o Paraná, o Estado lá como sendo o Brasil. Eu poderia colocar lá o governador, eu poderia colocar lá a presidenta da República, porque ambos estão envolvidos em casos de corrupção para o financiamento da campanha política. Então eles chegaram com atos criminosos ao governo. De onde é preciso observar que ao tomar o Estado, o conquistador deve definir todas as crueldades que necessitará cometer e praticá-las de uma só vez, evitando ter de repeti-las a cada dia. O que nós tínhamos falado sobre isso? Ele acertou e ele errou. Ele acertou no quê? Que fez o que fez lá, só que não fez uma vez só. Ele aumentou o IPVA, mas não... Isso, logo depois da campanha, o que ele fez? Ele definiu um ato cruel. Tirar dinheiro do teu pai, que é trabalhador, é um ato cruel. Ele definiu que ele precisava fazer essa crueldade.
Só que ele errou, porque ao invés dele fazer todo o mal ali, ele protelou. Ele não foi bem maquiavélico a hora que ele deixou para mexer na previdência dos servidores e deixou para travar uma luta com os professores quando ele não tinha pagado o salário. O próprio Maquiavel diz que a parte do corpo humano que mais dói é o quê? Bolso. É o bolso. Então, ele foi maquiavélico quando logo depois da eleição ele propôs o aumento do IPVA e conseguiu aprovar, a gente nem percebeu. Só percebemos agora, porque agora é que nós estamos pagando IPVA. Os pais de vocês estão pagando agora e estão sentindo no bolso a crueldade do governador. Professor, eu acho que vai ser um pouco do contexto, mas assim, sabe aquele microchip que a Dilma assinou lá, está sendo implantado nos brasileiros lá? Alguma coisa assim? Eu sou obrigada... Microchip? É uma negócio ou no pulso. Tem todas as suas identificações. Daí tipo, não precisa de cartão. CPF. DRG, nada. Vai ter tudo naquele negócio. Ah, isso não vai ser aprovado. Sabe por que não vai ser aprovado? Não, mas não vai pegar, sabe por quê? Sabe por que não vai pegar? Porque nós temos lá, na passagem do Apocalipse, a ideia do número da besta. Isso daí, enfiar, primeiro, isso vai contra... E diz que esse chip tem um número. Então, isso não existe. Isso daí ela não vai conseguir sustentar isso do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico, porque está invadindo a minha privacidade, isso é anticonstitucional. Claro que não. Ninguém pode violar seu corpo sem você querer. No Maranhão fizeram isso. Entendeu? Isso não se sustenta do ponto de vista da legislação, porque a nossa Constituição garante a privacidade. Você não pode, imagina, violar seu corpo sem a tua autorização, só se por acaso fosse feito isso com crianças recém-nascidas, com autorização dos pais, e mesmo assim é uma ideia descabida. Eu não sei e não posso te afirmar, porque eu não estudei isso, não vi isso. Eu vou estudar a partir do que vocês estão dizendo, porque eu acho até que é muito estranha essa história, eu não acredito muito nela. Mas veja que nas redes sociais a gente tem que tomar muito cuidado e filtrar. Mas é isso que eu estou vendo agora. Nós temos que filtrar porque assim, todo mundo começa a manipular a informação. Então a gente precisa ter um pouquinho mais ser um pouco mais precavido antes de dizer que ela vai fazer isso. Agora, que haja um documento único já passou da hora, né? É uma burrice o Brasil chamar todo mundo para fazer biometria para título eleitoral e isso já não ser o documento único. Já foi feito, já foi gasto para fazer isso. Aproveita e transforma esse título eleitoral no documento único. Agora é ridículo, você faz o título eleitoral biométrico, aí você tem que levar documento com foto que não é o título. Então o Brasil é essas coisas, né? Daqui a pouco vão chamar todo mundo de novo para fazer tudo de novo. Porque daí provavelmente alguém vai ganhar alguma coisa com isso. Uma empresa vai ganhar uma licitação nova para financiar outra campanha. Como eu disse para vocês, nós estamos no mato sem cachorro. A única saída são vocês tomarem rédea do futuro de vocês, derrubar todos esses podres que estão por aí, ou renova esses partidos, ou tira eles e cria um outro movimento, porque para mim está tudo podre. Aí é uma coisa que vocês vão ter que decidir no futuro. A legislação nos permite isso, porque se 45% da população votar nulo, todos os partidos têm que ser excluídos e criar novos partidos com novos candidatos. Todos os outros que estavam nos outros partidos não podem participar. Isso é um mito. Não, eu conversei com o policial e ele mostrou a Constituição. Não procede. Eu tenho que te dar... Não, tem que te... Mas assim como ele mostrou que 45% da população votar nulo. Não cabe mais, não é mais assim. Eu acompanho bem essa questão. Antes era assim. Antes, se você 50% mais um... Oi? Antes, se 50% mais um votasse nulo, a gente conseguia fazer outra eleição. Isso foi feita uma reforma política que acabou com isso. O voto nulo é considerado nada. Quem conseguir mais votos, mesmo assim, é eleito. Eu fico triste, porque eu queria ter o direito de votar nulo. Mas o nulo não é nulo hoje, no Brasil. O nulo é só você dizendo que... protestando, mas sem nenhuma consequência. Na última eleição, se tivesse essa possibilidade, eu teria sido um que ia fazer campanha no segundo turno para a gente votar nulo. Porque não tinha opção. Tinha opção entre um partido que está claramente envolvido em ladruagem e o outro que a gente sabe que também está envolvido em ladruagem. Então eu teria feito essa proposta. Isso eu posso te dizer. Com relação ao que ela levantou, eu não tenho conhecimento para falar.
Com esse daqui, confia em mim. Vai atrás, coloque em dúvida o que eu estou falando, mas eu estou te falando assim, eu tenho bastante informação em relação a isso. Eu posso estar errado, mas acho difícil. Não mudou, é triste, mudou. Eu não tenho direito de votar nulo. Tá? Quero só pegar, porque veja como vai ficar interessante a nossa análise. O governo federal, porque a gente já bateu aqui bastante no governo estadual. Vamos pegar o governo federal. O que ele está fazendo no início do mandato dele? Vocês viram o que aconteceu com o pessoal aí na área da educação foi cortado 20 bilhões de reais? Vocês viram? O maior corte da história. Para aumentar juro, coisa que antes o governo dizia que era para passar dinheiro para os ricos. E agora estão aumentando o juro que impacta em 100, 200 bilhões de reais. Que nós vamos ter que trabalhar, pagar imposto para eles repassarem para quem? Para os grandes banqueiros, para as grandes fortunas, para os grandes empresários que investem no Tesouro Nacional, que emprestam dinheiro para o governo federal. Não é no início do mandato? O que ela fez? Ela disse que não ia fazer. No início do mandato, o que ela definiu? Todas as maldades, ela está tentando ser maquiavélica. Ontem foi cortado 1 milhão de vagas para o Pronatec. 1 milhão de vagas para o Pronatec foi cortado ontem. Isso é ridículo. O presidente Obama, quando assumiu o governo dos Estados Unidos, no ano de 2008, ele disse o seguinte, cortar em educação, porque ele estava em crise. Ele acho que assumiu em 2009, 2008, uma coisa assim, eu não tenho a precisão exata aqui. Mas eu me lembro que eu assisti o discurso da nação que eles fazem, os presidentes sempre no início do ano falam sobre os planos que eles têm para aquele ano. E eles vão no Congresso americano e fazem um discurso, não lembro se era no Congresso ou era na Casa Branca. E ele dizia assim, nós precisamos investir em educação, mesmo estando em crise. Por quê? Imagine que um estado, um país em crise é como um avião que está com excesso de peso. Cortar de educação é fazer o quê? Perfeito. É pegar e jogar fora o combustível, jogar fora o motor ou jogar fora a turbina para tirar o peso. O que vai acontecer com o avião? Como é que nós vamos sair da crise se a mulher me corta em educação? Nós vamos continuar sendo mão de obra barata? Nós vamos continuar a produzir o quê? Sendo um país que não produz tecnologia? Veja o pensamento do Obama, como é lindo. Já foi a época que eu demonizava os americanos, nós precisamos olhar para todas as nações do mundo e copiar aquilo que é bom. Veja, eles estavam passando por uma crise e mesmo assim investiram em educação. Qual o teu celular? Samsung coreano. Os tigres asiáticos. Para terem uma ideia, na Coreia, quando é Enem deles lá, não é Enem, né? Leva outro nome, evidentemente. Quando tem o Enem deles, para tudo. Para que nenhum aluno chegue atrasado nas provas. Para tudo. Policiais pegam alunos que estão atrasados, colocam na garupa da moto e dão carona para o cara chegar. Porque isso é valorizar a educação. Isso é pensar no futuro. Ninguém sai de casa para trabalhar nesse dia para não atrapalhar os estudantes. É um dia de valorização do futuro, porque é educação. É o que você vai ser, o quanto de capacidade você vai ter. Quem que vende o aço para os coreanos? Brasil. A Vale do Rio Doce, que é o Brasil. A Companhia Siderúrgica Nacional, que é Brasil. Quanto custa mais ou menos? Eu espero estar gravando aqui, não espero não errar muito, tá? Se quiser me ajuda lá e dá uma olhada para me corrigir até o fim da aula. Veja quanto que está o quilo da tonelada do aço vendido no mercado internacional. Aproveita que você está com o celular lá, gaúcha, e coloca lá, tá? Usa isso para o teu bem, esse celular aí. Coloca lá o valor pago pela tonelada do aço. Sabe quanto que eu